Obrigada, Paulo. Eu só queria dizer que a gente tem uma lista que aqui não assinou de manhã, por favor, que assine de tarde. Tá? Carol? Primeiro eu queria agradecer o convite para falar e a oportunidade de estar discutindo, né, com a minha bibliografia, com todo mundo. O texto que eu vou apresentar aqui foi escrito pelo Daniel e por mim, e a gente está, é um trabalho que na verdade é coletivo, porque por mais que a gente tenha se baseado nas pesquisas, né, na pesquisa de doutorado do Daniel em Biqueiras, lá em São Paulo, e na minha pesquisa também em favelas com tráfico e roubo no Rio de Janeiro, minha pesquisa de doutorado, mas a gente basicamente está dialogando com todo o trabalho de uma série de etnógrafos urbanos que têm parado para pensar sobre a questão do crime, que é o que a gente vai abordar, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, eu gostaria muito de ter uma possibilidade de discutir e ter na mesa com o Paulo, com o Diogo, que são referências importantes do nosso trabalho. Enfim, é uma oportunidade única essa. E seguindo a sugestão do Machado, que a gente chegou a discutir esse texto no grupo, e ele falou: por que vocês não apresentam esse texto na oficina de estudos urbanos? Então eu mudei, vou apresentar outra coisa agora, além disso. Esse é um artigo que está pronto e que está em fase de discussão, se chama Sintonia e Amizade entre Patrões e Donos de Morro, uma análise do tráfico de drogas, né, do tráfico varejista de drogas no Rio de Janeiro e São Paulo, em perspectiva comparada. Por incrível que pareça, até hoje, há muitos anos a gente fala sobre a necessidade de comparar crime no Rio de Janeiro e São Paulo, de comparar PCC com os comandos cariocas, de comparar debate com o desenrolo, enfim. E até hoje isso nunca saiu, né, da conversa, não foi para o papel. Então, o Daniel, a gente está tentando levantar essa bola, fazer um trabalho mais de levantar algumas discussões, nada definitivo, e estimulando que outras pessoas, né, formem duplas, trios para fazer essas comparações. Esse texto, né, essa nossa comparação, ela se insere também no projeto temático que o Paulão mencionou, e também, né, no meu projeto de pós-doc, que é vinculado a esse projeto, que a gente está na linha comparativa Rio-São Paulo sobre mercados ilegais, em especial o tráfico. E nessa comparação do crime Rio-São Paulo, a gente selecionou, a gente já refletiu e decidiu que a gente vai ter que abordar duas dimensões diferentes de análise, uma delas sincrônica, a outra diacrônica, ou seja, essa primeira etapa que a gente está fazendo agora é uma espécie de um estado da arte do que está sendo produzido, sobre as dinâmicas vigentes, né, do crime, do tráfico no Rio e em São Paulo, mas a gente sabe que vai ser preciso fazer um trabalho de história urbana, que precisa de mais pesquisa, ainda tem pouca coisa, pouco material, poucas pesquisas que abordaram essa dimensão mais histórica, para a gente compreender a genealogia dessas dinâmicas que a gente vai apontar agora. No caso específico desse artigo, a gente só está falando sobre as redes do varejo ilegal de drogas em favelas e periferias do Rio e São Paulo. Ou seja, tem outro artigo de formulação, né, que está sendo escrito sobre outras dimensões analíticas de comportamento do crime. Essa comparação que ainda não foi feita, ela sempre pareceu muito plausível, principalmente quando a gente tem um olhar superficial sobre o crime no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente pela existência dos comandos, né? É algo que, no primeiro olhar, como não comparar o PCC, o primeiro comando da capital, com os comandos cariocas. Então, a existência de comandos e o fato do tráfico de drogas ser uma importante, né, base econômica para a reprodução desses coletivos, isso por si só já coloca uma situação que é passível, né, de comparação. Mas quando a gente olha com mais atenção, com um rigor etnográfico maior, a gente observa que existem, enfim, uma série de contrastes possíveis, de diferenças que são importantes e que dizem muito sobre cada cidade. E, enfim, ainda num nível mais macro,
Coisas que saltam aos olhos é, por exemplo, já a existência de um comando em São Paulo, né, praticamente um monopólio do PCC, ao passo que no Rio de Janeiro, né, temos diferentes coletivos, né? Todos esses comandos, eles inclusive têm uma história muito parecida, que é essa passagem de ser um coletivo prisional, que surge dentro do contexto penitenciário, como formas de organização da massa carcerária para reivindicar direitos, canalizar demandas, né, voltadas para a administração penitenciária ou para regular o convívio dentro dos presídios. Mas, em ambos os casos, também tem um lapso temporal entre o surgimento desses comandos dentro dos presídios e a passagem disso para passar a regular mercados ilegais extramuros. Só que no Rio de Janeiro isso tudo acontece 20 anos antes, né? Acontece a partir de 1975, começam a surgir as falanges que vieram resultar no Comando Vermelho e outros comandos. E já o PCC tem essa origem mais ou menos a partir de 1993. E então você tem processos muito parecidos, mas que quando a gente olha para o varejo de drogas, a gente vai encontrar questões muito diferentes para se lidar com. Um guia, algo que norteou um pouco a gente, também foram duas questões levantadas pelo Gabriel Feltran, que infelizmente não está aqui para discutir esse trabalho com a gente, que foi, em algumas conversas sobre comparação em São Paulo, ele teve duas sacadas muito interessantes. Uma de chamar a atenção para o quanto em São Paulo a política de encarceramento encarceramento tem sido um principal dispositivo, né, de controle do crime, e no Rio de Janeiro estaria ganhando mais destaque a questão do extermínio, né, da letalidade policial. Evidentemente, a polícia de São Paulo também mata e também há encarceramento em massa no Rio de Janeiro, mas as ênfases nessas políticas. E na hora que a gente olha um pouco também para a dimensão e compara esses mercados, se torna talvez mais possível tentar buscar uma compreensão dessas opções. Enfim, ao explorar o contrário, e a outra questão é a questão da pacificação. O termo, a forma como o termo pacificação, os sentidos que ele ganha em cada cidade, dizem muito também sobre as relações entre polícia, tráfico e território. No Rio de Janeiro, esse termo está vinculado à ideia das unidades de polícia pacificadora, e no caso de São Paulo é a prática vinculado à prática da bandeira branca, né, essa suposta pacificação que o PCC teria promovido em algum momento das disputas entre quadrilhas, né, ligadas ao tráfico de drogas, que teria resultado numa diminuição de 80% dos homicídios em São Paulo. Mas, olhando nosso trabalho para comparar, a gente resolveu olhar em três dimensões. Primeiro, pensar a questão mais ou menos das formas de organização do varejo local de drogas, meio que a morfologia das biqueiras e bocas de fumo. Uma outra dimensão, que é comparar os coletivos criminais e sua relação com essas bocas. E, num terceiro ponto, pensar os arranjos entre polícia, tráfico e território. Em todas essas três dimensões, a gente aborda, assinala o contraste entre a figura do patrão em São Paulo e do dono do morro no Rio de Janeiro, que que serviriam como um elemento de contraste, né, para pensar sobre o que seria uma chefia, no caso do patrão, e a posse, no caso do dono de morro. E a questão da sintonia, da amizade, como duas formas de conexidade, né, diferentes em cada cidade. Em primeiro lugar, quando a gente olha para uma biqueira, uma boca de fumo, a gente acaba observando um formato muito parecido, que é o formato das firmas, né? E a gente gosta de pensar no tráfico com uma geometria de escalas variáveis, e seria uma rede que articularia uma série de firmas com diferentes, né, graus de tamanho, de complexidade. E a gente passou a selecionar, enfim, a apontar para uma diferença significativa de escala quando compara o tráfico no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou seja, no caso de São Paulo, o tráfico nos parece muito mais fragmentado e no caso do Rio de Janeiro formam blocos territoriais mais significativos. Mas quando a gente olha para uma boca especificamente, a gente observa papéis muito semelhantes. A ideia do patrão com seus gerentes, com o vapor que vai ser responsável pelas vendas,
E o Campana, que seria essa figura que em São Paulo existe, que ocupou, seria análogo ao que é o olheiro, né, ou fogueteiro numa boca de fumo do Rio de Janeiro, que tem essa função de observar, monitorar, avisar sobre a chegada da polícia. Só que algo que diz muito sobre a diferença, né, dessas dinâmicas do varejo de drogas é a existência no Rio de Janeiro da figura do soldado. O soldado não existe em São Paulo. Esse papel que desempenha funções estritamente bélicas de defesa da boca de fumo, alguém que não está vendendo drogas, mas apenas armado, fazendo a contenção da boca de fumo para o caso de uma invasão ou da polícia ou de traficantes de uma facção rival, né? E que vai fazer essa resistência armada para ganhar tempo para fugir com armas, drogas, dinheiro. E essa figura, ela denota, ela demonstra também não só uma relação diferente com o território, como também relações diferentes dentro da própria hierarquia empresarial da firma, relações diferentes entre o patrão e os seus gerentes e vapores, que é o que a gente resolveu explicar. No caso do patrão de São Paulo, ele é o dono dos negócios de uma biqueira. Pode existir um patrão que é dono de várias biqueiras, pode existir um dono de morro que é dono de poucas bocas de fumo. Mas, basicamente, a figura do patrão, ela não é dona de um território, ela é dona dos negócios de uma determinada biqueira, uma ou mais biqueiras. Já a figura do dono do morro é uma figura que antecede o tráfico de drogas. Ela é uma figura paradigmática, uma figura que compõe a história urbana do Rio de Janeiro e que precisa ser mais explorada. Ela aparece nos relatos do Costalar, sabe, de 1923, como um mandão local, ou seja, é uma figura remanescente de toda uma tradição de clientelismo político, mandonismo local e que eu acho que precisa ser mais trabalhada. Mas no contexto que a gente estava olhando, que é o dono do morro, no contexto do tráfico de drogas, ele é o detentor, ele é o possuidor do direito de exploração do comércio de drogas numa determinada região. E esse poder, ele vai ser autenticado, ele vai ser amparado pela facção. Não é possível destituir um dono de morro do poder sobre o seu morro sem romper com uma facção, com um comando. Ou seja, o patrão de São Paulo, ele não reivindica um poder sobre todo um bairro, sobre toda uma quebrada. Ele pode até assumir funções semelhantes às do morro de mediar disputas locais, mas ele não tem esse mesmo poder de vigilância e punição dentro da circunscrição de atuação da sua boca de fumo. E isso diz muito também sobre a questão da organização dos coletivos criminais, essas diferentes figuras de chefia, né? Que no caso do dono de morro, que ele tem, como eu digo na minha tese, a posse inalienável, né, desse direito de exploração do tráfico numa determinada região, isso faz com que as facções cariocas elas tenham se transformado, os coletivos, né, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro, elas são, como já diziam Antônio Rafael e Michel Nice, são redes de aliança entre donos de morro. Ou seja, a hierarquia do tráfico de drogas no Rio de Janeiro é local, ela é piramidal dentro do território de uma favela. Mas esse dono de morro que vai mobilizar relações hierárquicas a nível local, ele mobiliza relações horizontais no nível translocal, ou seja, ele forma alianças com outros donos de morro e são essas alianças que vão constituir os comandos. E, enfim, de modo que, por exemplo, se um dono de morro, se há um golpe de Estado ou uma guerra que faz com que uma favela passe de domínio e controle de uma facção para outra, se um gerente geral rompe com um dono de morro e muda de facção, todos os seus subordinados imediatamente mudam para o outro comando, pulam de facção, ou seja, essa articulação ela depende, né, do dono de morro como uma figura, de modo que a hierarquia dos comandos cariocas ela é absolutamente atrelada às dinâmicas do varejo de drogas. Já o PCC não é uma facção do tráfico de drogas. O PCC ainda guarda, ele guarda muitas características de um coletivo prisional, algo que no caso do Rio de Janeiro se modificou bastante, e as relações hierárquicas do PCC elas não estão atreladas ao varejo de drogas.
pelo menos isso que a gente pega lendo a bibliografia, né? Sua e Daniel, e, enfim, de que muitas vezes na própria articulação do PCC o roubo é uma atividade que ainda tem uma centralidade muito grande, inclusive como atividade econômica importante para a reprodução do PCC, embora o tráfico também tenha uma importância cada vez maior no sentido de fornecer, né, essas bases. Mas não necessariamente todo patrão de uma boca de fumo é um irmão do PCC, embora todas as biqueiras elas estejam de algum modo alinhadas, né, alinhadas com o PCC. Ou seja, tem a questão da adesão é muito diferente, no sentido de que há em São Paulo essa diferença entre irmãos e primos. Os primos correm lado a lado com o comando, ou seja, se orientam segundo as prescrições de comportamento compartilhadas pelo PCC, né, diretrizes, enfim, formas de mediar os conflitos, todo um idioma, uma forma de verbalizar, de oralizar e buscar soluções para os conflitos, enfim, tem todo um vocabulário, um idioma compartilhado que faz com que pessoas que não tenham passado por rituais de batismo, né, antropóloga, ok, que não tenham passado por procedimentos de batismo e sejam membros batizados do PCC, sejam irmãos, que paguem no período que estão fora da cadeia, que paguem essas... Já demos 5 minutos? Vai, agora. Que não paguem essas contribuições mensais do PCC, ou seja, os primos eles não são membros efetivos, mas eles correm lado a lado, eles são também parte, né? Eles integram isso que é o PCC. No caso do Rio de Janeiro, ser membro ou não ser membro não é uma questão. O pertencimento ele é absolutamente fluido, qualquer um. Se eu quiser dizer que eu sou Comando Vermelho, eu posso. Ninguém vai dizer que eu não sou. Então é algo que está muito mais atrelado. Um jovem que entra no socioeducativo, só dele residir numa favela controlada pelo Comando Vermelho, mesmo que ele não tenha nenhuma relação com a boca de fumo local, ele pode acionar esse pertencimento ao seu bel prazer. Então, assim, não há nenhum critério objetivo para definir quem é Comando Vermelho, quem não é. Isso é algo que modifica bastante. Enfim, e ambos, né, em ambos os casos, são coletivos que se constroem a partir, né, desses princípios de inclusividade, de exclusividade e dessa oposição. No caso do Rio de Janeiro, como os alemão, né, os alemão, não os alemães, que seriam os, né, membros da facção rival. E no caso São Paulo, coisa, né, que é quem não é coisa nenhuma. Tanto que é coisa, não é nem alemão. Porque não tem nenhuma facção significativamente relevante para se opor ao PCC. E, por fim, para fechar, a terceira questão que a gente aborda é a questão dos arranjos entre polícia, tráfico e território, que eu acho que é algo determinante, inclusive, para entender essa diferença entre patrão e dono do morro. O Rio de Janeiro, enfim, todo ponto de venda de droga, ele depende do pagamento de um alvará de funcionamento para a polícia. Não é à toa que, tanto no trabalho do Daniel quanto do Antônio Rafael, a gente encontra essa menção, essa mesma expressão para falar da mesma coisa sem vocês saberem, né? Enfim, que no Rio é chamado de arrego, no caso de São Paulo é a madeira, é o pagar pau, enfim, outras formas de comprar a redução da repressão, uma autorização para vender droga em determinado local, e é algo que é pago para a polícia. No caso de São Paulo, as delegacias elas têm uma centralidade muito grande na regulação desses mercados do tráfico. E a polícia ela sempre pôde transitar por todos os territórios, não é? Essas fronteiras que acontecem no Rio de Janeiro, essas fronteiras militares, que, segundo, né, como eu digo, fronteiras, né, tacitamente convencionadas entre polícia e tráfico, sobre até onde se pode caminhar armado sendo um traficante e até onde a polícia pode fazer policiamento regular ou apenas adentrar em operações tópicas de incursão policial, que tem uma mobilização maior, um aparato, tiroteio e tudo mais, né, que é o espaço das favelas. Isso é convencionar, são fronteiras geograficamente convencionadas entre, né, nessas relações de confronto e acerto entre polícia e tráfico.
Essa geografia recortada, descontínua do caso do Rio de Janeiro é algo que se produziu historicamente e a gente não procura explicar nesse texto, é algo um objeto de investigação e que está muito vinculado, eu acho que desde antes do tráfico de drogas se organizar como se organizou no caso do Rio de Janeiro, a polícia já não fazia patrulhamento regular de favela até onde eu sei, ou pelo menos até onde eu encontro na bibliografia disponível, né? Mas eu, enfim, indica algumas pistas. Mas isso impõe questões muito diferentes para se lidar com, né? Como entender que em São Paulo as biqueiras não resistem à atuação da polícia, elas monitoram o funcionamento da polícia, mas elas partem. O cálculo delas já pressupõe uma desvantagem bélica com relação às forças de ordem, coisa que no Rio de Janeiro não. Há uma aposta maior no confronto, uma aposta, né, não muito inteligente, porque se perde-se muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro com armas, morre-se muita gente, e é uma aposta contínua. Mas, enfim, é algo que diz muito sobre, que eu acho que a gente buscaria respostas nisso nessa análise mais diacrônica que ainda está por ser feita. Mas modifica demais as relações, né, tanto do tráfico com os moradores das áreas controladas pelo tráfico e mesmo as relações hierárquicas internas, a relação, né, entre polícia, tráfico e território, ela está marcada muito por essa diferença entre uma aposta no confronto, que serve, no caso do Rio de Janeiro, para regular também as próprias relações de suborno e extorsão, ou seja, medir a capacidade de resistência dos traficantes é importante para ajustar o valor do arrego e também para retaliar por roubos, ou seja, um importante mecanismo de regulação do crime. E mesmo as UPPs que buscaram reformular esse modo de relação entre polícia e tráfico, o que funcionou em algumas regiões durante algum tempo, não se sustentou e atualmente a gente vê uma situação em que mesmo nas favelas ditas pacificadas, está cada vez mais tendo confrontos cotidianos, só que agora dentro do espaço das favelas, numa dinâmica entre ruas principais e vielas, com confrontos sistemáticos entre polícia e tráfico. Enfim, a gente apontou algumas coisas, já passei meu tempo, né, Lívia? Porque se não fica jogando minutos na minha cara, eu não tenho como adivinhar, entendeu? Não, mas é bom. Mas enfim, eu quis apontar algumas coisas, não deu para falar de tudo que a gente está discutindo no artigo, mas eu quis trazer pincelar algumas das questões principais para levantar o debate. Por sorte, o doutor Rafael, que vai comentar, já leu, então pode falar até o que eu esqueci aqui. Obrigada, gente.